Bom pessoal, vamos falar agora sobre tensão. Então no vídeo passado foi corrente elétrica e agora tensão, o que faz a corrente elétrica circular nos cabos, tá? Então eu, como sempre, vou usar alguns exemplos para ficar mais fácil para te entender, tá? Então, como sempre, a água, né? É muito fácil comparar a energia elétrica com o funcionamento da água, né? Funcionamento hidráulico. Então, qual que é o enunciado de tensão? É a diferença de potencial entre dois polos, ou entre dois pontos. Então, se você tiver uma bateria ou uma fonte com dois polos negativos, não tem corrente elétrica, porque não tem diferença de potencial, tá? Então, veja o seguinte exemplo. Uma caixa d'água e outra caixa d'água no mesmo nível, tá? Eu vou interligar essa caixa d'água e colocar um registro fechado no meio. Uma caixa d'água cheia e uma vazia. Te pergunto, tem água circulando nessa tubulação? Uma caixa d'água cheia e uma vazia. Não tem? Não tem porque está fechado o registro. Como que a água vai passar? Então, para ter movimento de água, tem que ter diferença. Uma caixa d'água tem que estar cheia e a outra vazia. E tem que ter um caminho. É que nem a corrente elétrica. Para ter corrente, movimento elétrico, você tem que ter o quê? Um caminho e uma diferença de potencial, que chama-se tensão. Então, no momento que a gente abre esse registro, a água vai circular neste sentido aqui, tá? E não de lá para cá. Por quê? Porque é aqui que tem corrente elétrica. Água. Não tem como sair água de lá se não tem água lá. A água está aqui. É daqui que vai, desse sentido para lá. É como se fosse a bateria. Por exemplo, uma bateria de carro com um polo negativo e um polo positivo. Uma bateria de 12 volts. Quando a gente pegar uma lâmpada e interligar dessa forma, vai ter corrente elétrica ou não? Não, né? Porque está aberto o circuito. Quando a gente fechar o circuito, aí sim vai ter corrente elétrica, tá? Daqui para cá, não, porque aqui não tem elétrons. Lembra, a corrente elétrica é um movimento de elétrons. Os elétrons estão aqui, por isso que isso é negativo. Então a corrente elétrica sai do negativo, passa pela carga e vai para o polo positivo. Então, do negativo para o positivo, tá? Quantos elétrons vão ser? Aí depende da potência da lâmpada, né? Quanto mais potente essa lâmpada for, por exemplo, 24 watts, maior vai ser a corrente elétrica. Então lembra da formulazinha aquela? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então 24 watts dividido por 12 volts. Isso vai dar 2 amperes. Então vai sair 2 amperes aqui e vai voltar para a lâmpada 2 amperes. Então esse é o sentido real da corrente elétrica, tá? Agora, essa água aqui, voltando lá ao nosso exemplo, ela vai baixar até encher essa aqui? Não, vai ficar igual. As duas caixas d'água vão ficar no mesmo nível. Quando chegou no mesmo nível, vai parar de circular água aqui. Por quê? Porque não tem mais diferença. Tem pressão nas duas, tem água nas duas. O que não tem é diferença. Uma tem que ter mais do que a outra. Então, nesse ponto, não tem mais movimento de água. É o que acontece quando descarrega a bateria. A tensão vai baixando, né? Vai para 10 volts, vai para 8, vai para 9, até chegar a 0, ou seja, não tem diferença entre os dois polos. Aí a bateria está descarregada e não tem mais corrente. Então, tensão é isso, pessoal. Diferença de potencial entre dois polos, tá? Uma tomada, ó. Se tá lá uma tomada de 220 volts, tem dois fios vindo aqui.
tá? Uma pessoa vai lá e bota a mão, vai tomar um choque. Por quê? Porque aqui tem um potencial alto e aqui potencial baixo, a terra. Então a corrente vai descarregar na pessoa. Então, tá aí. Agora o seguinte, ó. Existem dois tipos de tensão. Tensão contínua, que é o que tu vai encontrar em bateria de carro, bateria de alarme, vai encontrar em fonte, tá? Fonte de câmera, fonte convencional, fonte chaveada, fonte colmeia, vai encontrar em placa de energia solar, também essa tensão contínua. Então é positivo e negativo, tá? O gráfico é assim, ó. Esse aqui é o gráfico, esse aqui é a linha da tensão. E essa aqui horizontal é a linha do tempo. Ponto zero. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos representar uma bateria. 12 volts. Então a bateria, pessoal, a tensão contínua, aliás, ela não fica oscilando. Ah, vai a 18 volts, volta a 4. Não, não é assim. Uma bateria, ela é constante. É uma linha reta, constante. O polo positivo é sempre positivo e o negativo é sempre negativo. Não inverte. Já a tensão alternada funciona da seguinte forma. Mesmo gráfico, tá? 220 volts, que é o caso aqui de Santa Catarina, e 220 volts negativo. Mesma coisa aqui, ó. A reta vertical é a tensão, os volts, né? E aqui é o tempo, em segundos. Então funciona assim. Você tem lá uma tomada, tá? Onde você liga uma lâmpada, 220 volts. Então você tem polo negativo e polo positivo. Agora tu faz o seguinte, ó. Quando começar a energia, a produzir energia, ela não começa em 220, começa em 0. Aí a tensão vai subindo bem rápido, claro, né? Vai subindo gradativamente de 1 em 1 até chegar em 220. 220 volts. Então a corrente elétrica vai vir por aqui e vai voltar para o positivo, correto? Quando chegou a 220, ela vai cair automaticamente a 0. Então a alternada faz assim. Ela vai a 220. Eu vou comprar uma caneta nova, prometo. Vai a 220 e volta a 0. Pronto. Isso é um semiciclo. Quando chegou aqui, automaticamente vai se inverter. Esse aqui fica positivo e esse negativo. Então a corrente elétrica que fazia assim, agora faz assim. Inverteu totalmente. Então ela vai a 220 de novo e volta a 0. Vou fazer de azul mesmo, pessoal. Esse processo que eu fiz aqui chama-se de ciclo. Ou seja, vai a 220 e volta a 0. Inverte. Vai a 220 e volta a 0 de novo. Então isso aqui é um ciclo. Tá? O que é frequência? Frequência é igual ao número de ciclos por segundo. Quanto que é aqui no Brasil? 60 Hz. Hertz é unidade de medida, Hertz. Então, isso aqui, ó, ele fica se invertendo 60 vezes por segundo. É muito rápido, por isso que a gente não percebe. Mas os dois são iguais, se inverte. Aí vem um cara e pergunta lá, mas por que tu não toma choque então se os dois são iguais? Porque um deles está aterrado. Lá na hidrelétrica, lá na termoelétrica, no transformador que tem nas ruas, espalhado por aí, tudo que é bairro tem. Na entrada da tua casa tem um medidor de energia, ali tem uma haste fincada no chão.
o neutro é aterrado ali, ele é o fio mais alto que tem no poste. Então nesse ponto ali o neutro aterra. Então é aquela história da diferença de potencial. Vamos lá, de novo. Ó. Tá aqui o chão. Tá? Esse aqui é o neutro e esse aqui é a fase. Então esse cabo aqui, ó, ele está aterrado numa haste. Então se vier uma pessoa aqui e botar a mão aqui, ó, ele botou a mão aonde? No terra, né? Isso aqui é a haste de terra. Botou a mão no terra e está com o pé no terra. Existe diferença de potencial aqui? Existe? Não. Terra na mão e terra no pé, não tem diferença de potencial, logo não tem corrente elétrica, não tem choque. E eu, se eu botar a mão aqui, pronto. Aí tem 220 volts, porque esse fase aqui não está aterrado. Tem uma diferença de potencial entre esse aqui e o chão. Tá? Aí vai ter um choque, e você vai ser um condutor de energia elétrica, isso é o choque. E se tiver esperando voando assim, se eu voar, não vai tomar choque, porque não tem dois caminhos, né? Lembra? A água só circula se tiver um caminho? É a mesma coisa, a corrente elétrica precisa de um caminho para circular. Tá? Eu vou entrar em bastante detalhes sobre isso aqui no vídeo sobre distribuição de energia elétrica, tá? Nesse vídeo aqui eu só queria esclarecer um pouco o que é a tensão, tá? Tanto a contínua quanto a alternada. Isso, em cima disso aqui, ó, da frequência, tem mais um monte de coisa ainda, né? Que não é pertinente a gente entrar em detalhes, tá? Não é para nossa área. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.